que acontece? Eu comecei a fazer jornalismo e esse é um trabalho de conclusão. Então, assim, eu quero colocar que isso foi uma jornada também muito transformativa para mim, porque se a gente entrar mais na sessão, acho que você não vai querer, porque é isso, acho que você não vai saber de separar. O que filmando e as suas questões pessoais, porque elas vêm. E aí pode ser que você perca um pouquinho a racionalidade, porque a gente perde. Quando está na onda teta, a gente fica... tipo, eu falei um pouco aqui da minha história. Logo nas primeiras aulas de jornalismo, a gente aprende que não existe imparcialidade. Cada veículo de comunicação tem seus próprios interesses. Cada jornalista tem sua própria subjetividade, seus valores, suas crenças, sua história de vida. E cada história contada tem múltiplas versões. Meu nome é Juliana, eu trabalho com a terapia holística Theta Healing. Eu sou a Lilian Guedes, eu sou astróloga, sou taróloga e sou terapeuta floral. O Reiki, ele é uma prática, né, considerada hoje integrativa, de origem japonesa. Atualmente eu me dedico à terapia floral, então eu atendo também nessa abordagem, né? Você é o Diego e você é da Sociedade de Gnose? É o Instituto Gnoses Brasil, né? É um instituto filantrópico, onde as pessoas que estão lá são voluntárias. Além de ser, né, um autoconhecimento, uma oportunidade de construir um autoconhecimento, a Gnosis é um estilo de vida. É um estilo de vida. Homeopatia é uma ciência que foi sistematizada por um médico alemão, Samuel Hahnemann. Meu nome é Bel de Oxadai, eu sou naturopata, acupunturista, farmacêutico, radiestesista, sou programador PNL. Também sou personal coach. Essa é a pergunta mais difícil que você poderia fazer. Você é médico? Sim. Trato de doenças. Porém, eu tenho visto que as doenças elas não estão na superfície do corpo. Cada reportagem, cada edição, cada escolha de cena, cada assunto investigado, cada pessoa entrevistada é uma jornada diferente. A gente entra de um jeito e sai transformado. De certa maneira, é uma jornada completa. De certa maneira, uma jornada que nunca se completa. Quando a gente nasce, a gente está até os 7 anos de idade, que a medicina antroposófica estuda um pouco, que são os setênios. O primeiro setênio é pura conexão com a sua essência, é pura manifestação do seu ser, né? Sem interferência nenhuma, é você sendo divino. Minha formação, ela começou com meu pai, né? Meu pai é médico, neurologista. E eu era pequeno ainda, quando eu ia no consultório dele, eu me lembro que ele não atendia numa mesa. Chegou um ponto da carreira dele que ele tirou a mesa e ele atendia num sofá. O paciente no outro sofá, como se fosse uma sala de estar. Isso me chamava muita atenção desde pequeno. Então, desde a minha infância, eu buscava compreender o que eu vim fazer nesse planeta. Qual é o propósito de eu estar aqui nesse presente momento? Então, isso foi me levando a conhecer, né, questões espirituais, né? Mais para frente eu comecei a perceber que não era somente a questão espiritual em si, mas existia essa força, né, oculta que movimenta cada um de nós. Eu tinha um chamado interno. Na verdade, eu tinha uma vontade de fazer algo diferente de tudo que eu aprendi na escola. Terminei meu curso, fui trabalhar na farmácia convencional e eu muito jovem, muito idealista, eu queria, naquela ocasião,
um caminho mais certeiro para a cura. Eu não queria suprimir sintomas, eu não queria, a minha essência não queria isso. Na psicologia eu cheguei a ver que algo não me satisfazia. Mas quando eu entrei no curso de medicina, eu me dei conta que os processos que aconteciam na psicologia também aconteciam na medicina. E dentro do curso eu comecei a buscar tudo que fosse alternativo, né? Eu sempre busquei fazer meditação, eu sempre busquei me conectar assim, com as esferas superiores por meio da música clássica, mas era uma coisa muito individual, muito pessoal minha e eu não tinha nem muito conhecimento de como, né, fazer algumas práticas. Mas eu sempre gostei muito de ler a respeito. Eu estava mesmo buscando outras formas de entender, outras ferramentas, não é? Além do que eu trabalhava só tradicionalmente. Alguns clientes mudaram de caminho, largaram alguma coisa que estavam fazendo e que aquilo a pessoa não estava tolerando mais, aquilo era fonte de doença, de insatisfação e bloqueava às vezes por completo a vida da pessoa, porque, por exemplo, está num trabalho que não tem nada a ver com você, que você não se vê fazendo aquilo, você não tem satisfação, aí aquilo causa depressão, né? Você não está satisfeito nem, às vezes calha da pessoa não estar satisfeita nem com a remuneração que recebe, nem com aquilo que está fazendo. Quando a gente pensa em evolução, a evolução da vida, dos animais, dos vegetais, de todos esses reinos, de todos os reinos que existem, para se ter evolução, teve que ter uma pressão. Eu conheci a gnoses quando eu estava nessa vida louca que todo mundo vive, né? As pessoas vivem num extremismo. Eu trabalhava 12 horas por dia, trabalhava numa empresa de consultoria e para mim aquilo era tudo, né? Eu me via como um consultor ou coisa do tipo, né? Uma pessoa especializada numa área tal e não sei o que, extremamente metódico. A pressão dessa vida, dessa existência, com todo esse contexto que nós estamos vivendo, seja ele político, social, a religião, se ela não for real, se ela não ajudar você quanto indivíduo hoje, no seu dia a dia, não está fazendo mais sentido. Então as pessoas estão em busca de experiências cada vez mais reais. É isso que move essa evolução. Eu tinha a minha esposa, agora que na época era minha namorada, ela começou a me dar uns livros, coisas que ela lia, né, relacionada a essa parte mais, digamos, divina, espiritual, que não está relacionado a nada material, assim e tal, né? E eu comecei a achar interessante, né? Todo jornalista sabe que a informação objetiva é um terreno tão disputado que a busca pela verdade parece algo esotérico. Mas para nós jornalistas, mais importante que encontrar a verdade é estar sempre em busca dela. Teta significa uma onda cerebral. Quando a gente está quase acordando, a gente acessa essa onda cerebral naturalmente, todo mundo. Healing significa em inglês, né? No português significa cura, então significa Theta Healing, cura na onda teta. É como se fosse um estado de meditação muito alterado e muito elevado. A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. Através do seu mapa natal, ali está um retrato do que você veio fazer aqui, quais são os seus talentos, quais são as suas oportunidades e também quais são as suas dificuldades. A fragmentação, de alguma forma, do ser que envolve o mental, o espiritual, essa fragmentação que se dá no dia a dia, ela acaba indo para o corpo. E quando ela chega no corpo já é o último estágio dela. Então ela vai dando sinais, né? O ser naturopata é o seguinte, é desenvolver pelo menos 3 habilidades do ser humano, que é o pensamento, o sentimento e o comportamento. Dentro dessas 3 habilidades, vamos identificar o universo que ele se encontra
para identificar as razões que deixam esse corpo doente, se estivermos falando de doença. Então eu tenho a palavra rei, né, no kanji japonês, e eu tenho a palavra ki. E nesse contexto, quando eu junto as duas palavras, eu tenho o significado da palavra reiki, que significa energia cósmica universal. Os remédios florais são extratos líquidos, né, sutis, produzidos a partir de flores, né, de plantas silvestres, na sua maior parte, e eles se destinam, né, a cuidar dos aspectos mais mentais e emocionais do ser humano, equilibrando isso também no nível de energia da pessoa. Gnoses, é um termo grego, né, que significa autoconhecimento. Não é um conhecimento, digamos assim, que você encontra no Google, né? Uma coisa teórica que todo mundo pode ter acesso, mas sim um conhecimento superior, que a pessoa consegue acessar dentro de si mesma, né? A gente vai se descolando de muita coisa que gera estresse, que gera muita ansiedade, né? E as práticas, elas são muito boas. As práticas de integração com a natureza, de integração com o ser interior, de meditação. Para mim, elas são muito importantes. O que não é sólido, ele se desfaz. O próprio tempo se encarrega de desaparecer com aquela ideia. E a homeopatia está aí cada dia mais forte, mais linda, mais realizadora do propósito dela, que é o bem-estar do ser humano, o cuidado com o ser humano. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. O termo pós-verdade sugere que houve um tempo em que a verdade existiu. Um tempo em que os meios de comunicação não apelavam para sentimentos, emoções e crenças com o objetivo de influenciar a opinião pública. Mas que tempo foi esse? Estamos, de fato, na era da pós-verdade? 4 minutos para acabar, eu vou filmar até acabar, para ficar bem poético. Entendeu? Porque esse filme é enorme, imenso, ninguém assiste. Você tem toda a razão, Thalita. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Ainda que a maioria da população seja composta por gente trabalhadora, que todos os dias tenta fazer o melhor que pode, é a violência quem toma conta dos noticiários. Aqueles que lutam pela ética muitas vezes são silenciados e ridicularizados, enquanto os corruptos viram notícia. As boas práticas, os atos de ajuda ao próximo, a beleza do dia a dia nunca fizeram parte dos critérios de noticiabilidade. Mas até que ponto esse tipo de jornalismo nos adoece, nos confunde e nos separa? A gente trata as coisas de forma, às vezes, muito fantasiosa, até cria medos, né? Até pelo tipo de mídia que a gente tem hoje, de criar tudo com terror, ou tudo com
com medo e tudo mais, né? E tratando essa coisa dos espíritos e tal, como uma coisa, né, assombrosa né, monstruosa, né? Isso, na verdade, só gera no subconsciente das pessoas cada vez mais medo, né? De se conectar com algo tão natural, né? A mídia está junto com os maiores poderes de uma nação. A mídia com certeza está fazendo um dos papéis principais ali, porque ela está norteando aquilo que ela quer que a população pense, né? E assim, não necessariamente o que está acontecendo de verdade. Com certeza tem uma forte campanha de depreciação da indústria farmacêutica com a homeopatia, isso eu não tenho dúvida. Mas é um mérito que eu já não gosto mais muito de falar, eu prefiro ficar naquela primeira fala. Se fosse charlatanismo, o tempo já teria apagado. Não precisava ninguém comprovar que não valia. A indústria farmacêutica, ela simplesmente ela arrasa, né? Porque você olha aqui em Uberlândia, né? Para a gente ficar aqui nessa esfera, em cada esquina praticamente tem uma farmácia. Os hospitais eles são construídos naquela lógica, da mesma lógica das escolas antigamente, muros altos, das prisões antigamente. É uma coisa meio assustadora, as camas de metal e janelas de metal, aquela coisa meio aprisionadora mesmo. Hoje em dia a cultura está esfacelada dessa forma assim, de você vivenciar, colocar o pé no chão mesmo e vivenciar a cultura. Está numa forma muito mental, então acaba fragmentando mais ainda. Todos esses instrumentos que a tecnologia trouxe, eles trazem uma carga de ansiedade muito grande. As pessoas hoje em dia são muito inseguras, né, porque elas não conseguem... Isso quebra um pouco da espontaneidade, eu acredito. As pessoas que estão muito ligadas com as redes sociais, e uma necessidade muito grande de expor suas vidas nas redes sociais. Geralmente, 90% das pessoas, Manu, o que eu faço para diminuir a minha ansiedade? Porque hoje nós não temos tempo de união, de se unir, de se encontrar aqui. E vamos conversar, eu vou ligar para a Thalita, vamos desenvolver. Todo mundo está no seu... É um darwinismo social obrigatório, talvez. Cada um desenvolvendo o que é mais útil para si. Eu acho que para as pessoas mais jovens, por exemplo, deve ser um choque muito grande. De repente a pessoa faz uma opção por uma vida mais saudável, na alimentação, nos hábitos, né? Começa a abrir mão de uma porção de coisas. E isso deve gerar um estranhamento assim, muito grande, né? Do grupo que aquela pessoa frequenta, do grupo de amigos. As pessoas tomam remédio para dormir, tomam remédio para sorrir, tomam remédio para viver. Esses remédios vão trazendo complicações, porque o organismo passa a ficar dependente desses remédios e ele não funciona bem sozinho mais. Então a pessoa não consegue dormir se não tomar um remedinho, né? E isso a pessoa está se anestesiando, ela está se afastando da verdadeira essência dela. Se a gente vive escravo do que os outros vão achar da gente, a gente nunca vai ser livre, né? Porque a gente tem um aspecto nosso que a gente faz muitas coisas para os outros. A gente está preocupado com a imagem que a gente criou de nós mesmos. Não tem aquela historinha de Narciso, que ele se olha na lagoa assim, vê o reflexo de si mesmo e se envaidece. A verdade ali, quando ele olha para aquela lagoa, ele começa a criar uma imagem dele mesmo. Antes ele não tinha uma imagem de si mesmo, ele só sentia sua profunda e mais genuína expressão do seu ser. E tem aqueles que fazem, tá doida, né? Que coisa absurda. Mas eu sei do resultado, eu vejo em mim, eu vejo nos meus familiares, eu vejo com as pessoas que eu acompanho, mas para mim é muito tranquilo. Não procuro convencer ninguém, né? E sigo a minha jornada. Longe dos aparelhos eletrônicos, longe dos ecos de uma mídia que vem sabe-se lá de onde, nós, pessoas comuns, contamos com nossos próprios sentidos para observar e analisar os problemas e as soluções que nos cercam.
O que você mudaria na sua vida? O que você mais gostaria de mudar na sua vida hoje, por exemplo? Seria injusto colocar todas as coisas num contexto espiritualista ou esotérico. Eu, como esoterista, chegar para você e dizer, olha, a solução para o mundo, para a vida, para todos os seus problemas está aqui. Aí eu vou estar mexendo nas suas crenças, nos seus valores. Dentro da cultura do hospital, existem já pessoas que estão se agregando, que se falam, que se olham, que se conhecem. E basta você mudar uma conduta um pouco que você vai ver, sabe, alguém lhe criticando de forma positiva ou negativa. Só que me custa caro, assim, né? Andar contra a corrente, você tem que nadar bastante. Mas é algo assim que às vezes também me traz mais tranquilidade. Então, exemplo, um paciente que voltaria 2, 3 vezes na semana, se eu conseguir algo realmente eficaz, ele não vai voltar nas 2 vezes seguidas, né? A prática em si, eu não preciso acreditar nela, né? Mas ela promove estados de bem-estar, independente de contexto religioso, independente de contexto científico. O que se existe é o bem-estar daquelas pessoas e isso para qualquer pessoa é importante, né? Estar bem, estar equilibrado, estar consciente de você mesmo, isso é o que faz as pessoas se sentirem bem no dia a dia, né? Então eu costumo ter um certo distanciamento das críticas para dar mais ênfase ao que eu vivencio. As práticas holísticas, elas fazem exatamente o contrário, né? E as coisas são mais baratas. Por exemplo, eu vou tratar um cliente meu eu vou falar para ele tomar chá de capim-cidreira, eu vou receitar meditação, eu vou receitar florais. Meditar, a pessoa medita sozinha, não precisa de ninguém. Eu vou receitar florais. Florais são remedinhos de flores, que custam muito mais barato do que você comprar um remédio de farmácia. Então, aonde que a gente está chegando? Se a gente for ver Pitágoras, o que era Pitágoras, né? Você fala, mas Pitágoras eu sei, eu estudei, né? É um matemático, inventou lá o teorema de Pitágoras e tudo mais. Porém, se você for estudar um pouco essa personalidade, né, de Pitágoras, ele era um músico, né? Ele era um esoterista, ele era numerólogo, né? Ele era astrólogo. Então ele tinha várias áreas do conhecimento que hoje estão separadas, né? Os gregos, os egípcios e as sociedades mesopotâmicas, enfim, existem muitos registros deles falarem que os hospitais tinham que ter bastante artistas, que os músicos eram contratados. Isso é registrado na história, tem desenhos, manuscritos sobre isso. E os artistas, eles faziam parte do quadro médico do hospital. A arte cura. A arte cura. Hoje em dia é necessário ter um filósofo, é necessário ter um psicólogo, é necessário ter um artista, é necessário ter um cientista, é necessário ter uma pessoa religiosa, simplesmente porque é aquela frase que fala, dividireis e reinarás, né? Porque se você, na verdade, tivesse isso tudo junto, com um acesso pleno, você ia, na verdade, fazer as conexões exatas onde chega uma e termina a outra, né? Não é questão de acreditar. Você tem que acreditar em si mesmo e na sua força de reverter aquela situação de sofrimento. Não é acreditar no remédio. O remédio é um caminho. O remédio te pontua um caminho. Ser eficaz é buscar a cura. É fundamentalmente buscar uma cura. Essa palavrinha aqui ainda é famigerada, assim, né? A gente não sabe muito bem o que é, mas que passa por isso, pela integração do que se chama espiritual, do mental e do corporal. Sem essa unidade, eu diria que é impossível você tratar alguém. Você pode amenizar, como eu falei, tirar alguma coisa, mas o ser em si ele precisa estar integrado em si para ocorrer algo substancial. Minha prática ela se infunda nisso, encontrar o ponto central ou então chegar próximo disso para que a pessoa melhore. Eu tenho bons resultados quando a pessoa está disposta, né? E tenho resultados também, às vezes, de situações de
de mais intensidade, de sofrimento mais intenso, em que você precisa daquela ajuda mais imediata, que precisa harmonizar mais rapidamente, trazer para o eixo, também com muito bons resultados. Assim. Para mim, o mais desafiador que eu vejo enquanto terapeuta e para a pessoa são os casos de mudanças de padrões de comportamento. Então, comportamentos repetitivos, tanto em relacionamento amoroso quanto em relacionamento familiar. Então, para mim, é o mais desafiador, o que eu vejo. E que são dispositivos para criar doenças. É muito conveniente para uma certa gama de pessoas com um desenvolvimento econômico, né, um padrão econômico que acredita nisso, né? Então, para eles, digamos que pode ser uma oportunidade perfeita para eles, para a gente ficar perdendo tempo, digamos assim, desenvolvendo nesse assunto de esoterismo e espiritualidade e não desenvolver o que realmente tem que ser desenvolvido, que é mudança, né? Um certo pragmatismo. Sim. Para agir. Exato. Em torno da cura, né? Tem que ter também, e eu acredito em tudo, existe tudo. Existe a biociência, a bioenergia, a neurociência, né? É o poder mental, é o poder da sua mente que vai determinando como eco o retorno do que você tem hoje, como resultados do que você tem como bom ou ruim. É tudo reverberação do que você tem praticado. A cura está muito além de qualquer remédio. Não é homeopático, alopático, fitoterápico, ela está muito além. Porque é uma determinação do próprio doente. O doente, ele se coloca, ele se coloca muito passivamente quando ele tem um remédio. E a cura não é ela não quer esse movimento passivo. Você tem que ir de encontro com a sua cura. Toda a pequena jornada pela qual passei me parece uma metáfora concisa dessa jornada maior, que é a vida. Agora, eu vou chegando ao final da realização de um sonho antigo, o de ser jornalista. Mas como todo final, este é só o começo de mais uma estrada, e eu sigo em frente, em busca da verdadeira verdade. E até que bem tanto esotérica, sim. O que é o esotérico? O esotérico, para mim, é aquilo que não se pode explicar, definir, mas que é sentido. É aquilo que a gente fica procurando explicação, a racionalização, mas a gente não consegue. Quanto mais a gente tenta explicar, a gente cai mais na filosofia do que numa racionalização que é para o nosso próprio entendimento, né? Mas para mim o esotérico não se explica, ele só se sente, só se vê. É um compêndio de práticas que envolve percepções, sabe? Envolve percepções e também envolve um lado científico. Envolve alquimia, envolve orações, envolve meditações, envolve livros sagrados arcaicos, envolve conhecimento sobre diversos temas como energia, como energia das cores, dos alimentos. O esotérico, para mim, ela é uma coisa que pode ser resumida em vibração. A vibração hoje, para mim, ela tem ganhado cada vez mais importância. O esotérico hoje é todos nós. Sem o esotérico na nossa vida, sem o místico, a gente fica desconectado da grande força natural que nos rege. Tem as pessoas que vão dando a explicação pelo lado da espiritualidade e tem as pessoas que vão falando da energia do ponto de vista físico, das explicações que se tem, né, por esse olhar, né? Mas aí, se há uma crença de uma espiritualidade, de uma inspiração maior, eu acho que vai de cada um. O esotérico é um mundo interior que a pessoa está vivendo, né? Então a pessoa pode estar numa instituição esotérica, porém não vive nada de esotérico. Na verdade, o esotérico em si é se a pessoa está vivendo um mundo sincero consigo mesma, né? Se ela está olhando para si mesma e realmente revendo seus defeitos, suas qualidades. Uma maneira de nomear alguma coisa. Para mim, o racional e o irracional é uma dualidade que a gente, como estudantes gnósticos, como iniciados na gnose, a gente procura transcender.
Porque quando a gente consegue penetrar, né, nos mundos interiores, nas dimensões suprassensíveis, a gente sai dessa dicotomia, né? Esotérico, para mim, é tudo aquilo que é diferente, é uma abordagem diferente da vida, é um olhar diferente, é o tal da cabeça fora da caixa, do pensamento fora da caixa. Né? Considerar que existe um mundo invisível que está em torno da gente, e esse mundo invisível ele tem sim muitas respostas para todas as pessoas. Esoterismo é um compêndio dessas informações. Informações que são úteis, né? Como saber lidar com a agronomia. Se você for lá no Nordeste, se você for observar o pessoal que faz as previsões sobre se vai chover no ano lá no Ceará ou não, lá no Crato, na área do Ceará. Eles olham simplesmente o João de Barro e conseguem observar isso, se vai chover muito naquela época ou não. Isso é esoterismo, é bruxaria, é magia, mas o que? É observação dessa arte de viver, talvez. Você sente, você pensa, você escolhe, faz escolhas. Isso não se mede, mas é a vida. O que é Deus? É uma energia que eu posso me conectar através da natureza. Então, para mim, Deus é natureza. Deus, para mim, é a natureza. São os processos da natureza. E quanto mais a gente estiver conectado com a natureza, com os animais, com as plantas, com as ervas, com os ciclos da natureza, com as intempéries, mas a gente está conectado com a gente também, com a vida. Deus, para mim, é isso. Deus é tudo. Deus é tudo. É o ar, é o vento, é a natureza. Eu sou monista. Acredito, se não me engano, é monista o termo. Deus está em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os seres vivos. E cada ser humano tem uma representação da face dele. Cara, Deus é mais o sorriso. Mais o sorriso do que qualquer outra coisa. É quando a sementinha bate no chão e ela por si só se abre. Deus é uma perspectiva na qual a gente acaba conhecendo quando a gente se conhece. Deus é tudo, algo maior que rege tudo. É uma essência superior e que está em todas as coisas, dentro de nós também. Olha, Deus é uma energia maior que rege todos nós e o universo, um centro, uma energia maior. Nossa, Deus é a fonte criadora, que ela está presente em tudo e acima de tudo está em mim. Eu sou Deus. Me vem que Deus sou eu também. Deus está dentro da gente. Deus é uma energia. Deus Deus é luz, Deus é sombra. Deus é isso que cada um de nós é. Deus é amor. Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida... Perguntaram isso para um mestre e simplesmente virou as costas e foi embora, né? Nossa, ainda estou procurando exatamente, mas creio que há algo mais, não é só esse supérfluo que a gente vive aí na correria do dia a dia, não. Tem mais. É a gente conseguir a autoiluminação, é por isso que a gente está aqui, para evoluir, para crescer e para se iluminar. Se Deus um dia falou pra gente o que é o sentido da vida, ele é ser feliz, né? É buscar a nossa própria felicidade. As pessoas querem ser felizes. O sentido da vida é a gente buscar o aperfeiçoamento, é a gente conseguir uma ascensão espiritual por meio da eliminação dos defeitos psicológicos e de uma integração maior com Deus, com essa essência. Que o sentido da vida, eu não tenho essa resposta assim na ponta da língua, mas seria eu conseguir entrar em sintonia com essa energia maior. É eu manifestar a minha essência através do compartilhamento com o outro, assim, de coisas que que dá para eu compartilhar com o outro. Para mim esse é o sentido da vida e eu manifesto dessas formas, né?
O sentido da vida é você, é um aprendizado. É você estar aqui para se melhorar, para melhorar a sua essência, para se conhecer, para atuar como personagem nessa vida aqui material. Né? Então, assim, a vida é bacana espiritualizar, acho que a gente tem que se espiritualizar, isso é muito importante, mas a gente também tem que ter a consciência da nossa importância material, afinal de contas a gente vive uma existência material. O sentido da vida é viver em risco, e amar é viver em risco. E viver em risco é estar em estado de graça. Aquele que não está em estado de graça não está vivendo em risco e não está amando. Qual o sentido da vida? O sentido da vida. Ela já respondeu. Vamos filmar ela? Olha lá o sentido da vida. Oi! E Una. Faz algum sentido pra você? Faz. Faz todo sentido. Vai ser bacana, vai dar resultado, se joga, a gente tem o louco aqui como a carta principal. Quanto mais você se jogar e perder esse medo do controle, né? Claro que você tem que ter controle sobre todas as etapas, mas você tem chance de fazer uma coisa bacana, diferente, uma coisa que ninguém nunca fez. E talvez assim, a questão seja da aceitação do conteúdo, né? Que pode ser assim, um assunto que não tenha tanta, enfim, não tenha, acho que até curiosidade tem, né? Mas que você talvez quisesse que tivesse um alcance maior, e você talvez vai ficar com uma sensação de podia tanto ter um alcance maior, foi feito com tanto amor, com tanto empenho, né? Mas sem dúvida é um trabalho diferenciado, né? O seu documentário, a gente tem o louco aqui no comando, e o louco é Urano, né, meu bem? Então é assim, é o formato fora da caixa.